Aí foi. Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu tô aqui para fazer uma resenha de um livro que, na verdade, é um e-book, né, que eu li, que é esse daqui, o Escrava, Guerreira e Rainha, de Morgan Rice. Dá pra ver? Olha lá, agora deu. Esse, tá, gente? Não vai dar pra ver muito porque é um e-book está no meu celular. Mas depois eu ponho a capinha se eu conseguir aí no vídeo pra vocês verem. Eu não costumo ler muitos e-books porque na verdade eu não curto muito mesmo. Eu prefiro usar o meu celular para mexer no Scoob ou no Cabeceira, que são os aplicativos que eu uso no momento, ou para fazer pesquisas enquanto eu tô lendo. Eu também não gosto muito de e-book porque tem que ficar coisando o dedo lá, tem que ficar virando a tela, tem que, né, tem essas coisas todas tecnológicas que é meio chatinho na hora de você tá lendo. Iluminação, uma coisa que me incomoda muito em e-book, tanto que esse livro aqui, ele tá na capa, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu escolhi o tema mais, assim, que eu achei que não fosse muito luminoso, que fosse mais neutro, que é o sépia, pra eu conseguir ler, porque sou meio cegueta, aí tá parecendo em branco, mas é um begezinho. Também não gosto muito de ler e-book porque afinal é no celular, apesar de não muita, mas gasta bateria. Às vezes você tá lendo, começa a vir um monte de mensagem em cima do seu texto, coisa que no livro físico não acontece. Então eu tenho uns poréns aí que não é que eu odeie ler e-book, tanto que eu li esse, mas eu prefiro o livro físico por causa desses poréns aí, né? Que também assim não é grande coisa, mas a gente, quem é leitor sabe que atrapalha, assim, atrapalha. Esse daqui eu li pelo Amazon Kindle, eu baixei o Kindle justamente para baixar esse e alguns livros que estavam de graça na época da quarentena. Então baixei o Kindle e esse foi o primeiro livro que eu li pelo Kindle. Os outros e-books que eu li, que foram muito poucos na minha vida, eu li por PDF mesmo. O PDF em qualquer programa você abre, né? Não precisa ser do Adobe, pode ser qualquer leitor de PDF você abre, então é bem mais fácil. Mas aí esses daí só estavam pelo Kindle de graça na quarentena, então baixei o Kindle e assim, achei que ok, sabe? Não tem nada demais assim. Eu vi que tem lugar para fazer anotações, né? Tem como grifar lá no Kindle e tal, mas essas coisas eu não uso muito, né? Eu vou deixar para explicar os meus hábitos de leitura em outro vídeo, não no de hoje. Na verdade, hoje era para ser uma resenha. Então vamos ao que interessa, que é a resenha mesmo do Escrava, Guerreira e Rainha. Essa versão que eu baixei é em versão português de Portugal. Qual que é o problema de ser em português de Portugal? As construções das orações são diferentes daqui, né? Então lá em Portugal, por exemplo, eles usam o pronome seu, sua, eles colocam geralmente assim, sua mãe dela, seu destino dele, sabe? Eles colocam os dois pronomes. Isso é uma coisa estranha, assim, para mim. Ainda mais a gente que é revisor de texto, você vê essas coisas, você fica meio incomodado, que não é o normal. Assim. Outra coisa que me incomodou muito foi que eu sei que não é o português de Portugal que é assim, tinham muitos erros de ortografia, de adequação às normas, o verbo não conjugado, tipo, era para ser o verbo no passado e não estava no passado, sabe? Erros de concordância verbal. Tinha muita coisa assim nesse e-book. Eu não sei, eu acho que talvez até por isso que eles deixaram de graça, mas foi uma coisa que me incomodou bastante na leitura, porque eu sou revisora, então eu tenho o hábito, esse costume, eu mexo com um texto o dia inteiro, então eu tenho o costume sim de ir corrigindo. Falando da história, já vou dizer aqui que eu não gostei.
muito. Eu acho que não valeu a pena, não vale a pena, não recomendo esse livro. Porque assim, a história é bacana, né? Só que a Morgan Rice não soube aproveitar. Talvez porque ela quis fazer é uma trilogia, né? Esse é o primeiro livro. Talvez ela explore mais essas coisas nos outros livros. Mas eu achei assim, a menina tem poderes. Só que nesse livro, uma ou duas vezes que ela usa o poder e não fala muito assim, né? Não fala nem da relação dela com isso. Tipo, ela acha estranho lá na hora de ter usado e depois simplesmente não fala mais, como se ela não tivesse acontecido nada. Então, eu acho que faltou explorar um pouco essa questão dos poderes dela, a gente nem fica sabendo direito o que que é. E muitas outras coisas, a questão a relação dela, da personagem principal, as séries, com a mãe dela, que dá pra ver que é um relacionamento bem abusivo, a mãe dela odeia ela, tanto que ela vende ela como escrava, mas eu acho que faltou explorar muito isso, explorar também a questão do pai dela, que ele é um ferreiro, ele faz espadas e vende para o reino, e consequentemente as séries que vende as espadas junto com o pai dela, ele treina ela, tudo tal. Só que daí ele tem que ir para lá, para um outro lugar para trabalhar, porque eles estão precisando de dinheiro. Só que também o pai dela vai e pronto, acabou, ela nunca mais fica sabendo dele. Só tem uma hora mais pro final do livro que ela tá presa lá no palácio e o pai dela, tipo, ela meio que sonha com o pai dela, indo lá abraçar ela e tal. Só que a autora não explora muito isso. Aliás, ela joga várias informações no começo do livro e ela não explora. Nesse primeiro livro, ela acaba explorando mais o conflito das séries, porque ela é uma cidadã comum e a mãe dela não gosta dela. Aí a mãe dela vende ela como escrava e ela foge. Só que daí ela precisa de dinheiro, então ela vai trabalhar como escudeiro lá do príncipe Thanos. Só que ela era apaixonada pelo Rexus, que era o líder da rebelião lá. E E daí no meio do livro ele fala que queria ter casado com ela e tal, que ama ela e tal, só que ele nunca falou isso pra ela. E também, quando ela vai trabalhar no palácio, ela tinha um preconceito contra o príncipe Thanos, achando que ele era da realeza, então ele era um mauricinho igual a todos eles, só que ela vê que ele não é, e daí ela acaba se apaixonando por ele também. E daí, adivinha só? A autora explora principalmente isso no primeiro livro, esse clichêzão, e fica nisso. E ai, é muito mal construído, porque daí depois lá no final os dois morrem e ela acaba não ficando com ninguém. Só que, tipo, por ter girado tudo em torno disso, a história dela mesmo fica esquecida de quem que ela é, o que que ela quer da vida. Porque daí ela treinou um monte, ela quer ser escudeira, quer ser lutadora, só que ao mesmo tempo ela fica nesse, ai, vou escolher qual deles e tal, sabe? Aí ela tem que. Aí também, tipo, todos os personagens são muito mal construídos. O rei e a rainha lá, eles são malvadões, mas a gente não consegue entender por quê. Aí eles odeiam o Thanos, que é sobrinho deles, e daí eles ficam sempre tentando ferrar ele. E no fim eles conseguem, mas na verdade não é eles que conseguem, é a princesa que está prometida de casar com ele, que é a Estefânia. Ela acaba contratando um assassino lá para matar ele, só porque também ela viu que ele tinha se interessado pelas séries, que na verdade também não estava nem aí para ele no começo. Mas essa Estefânia viu que ele estava interessado nas séries e daí ela quis se vingar. Sabe aquela mal amada? Então, é essa Estefânia, sabe? Acha que o mundo tem que girar em torno do relacionamento dos dois ali. E se não for do jeito que ela quer, então ninguém mais vai ter o namorado dela, sabe? Realmente é um negócio clichê, bem adolescente. Se a autora tivesse se preocupado
em desenvolver a história das séries mesmo, dela como guerreira, né? Como é que é? Escrava, guerreira, rainha. Se ela tivesse desenvolvido para esse lado, o livro seria muito mais interessante. Mas ela ficou nesse negócio clichêzão mesmo dos mocinhos, da mocinha se apaixonar e não sei o que, essa coisa toda adolescente, e acabou estragando. E eu achei que foi muito imitação também. As referências que ela pega, uns nomes, umas coisas que a gente percebe que são dessas distopias mais atuais, mais populares. Eu achei que faltou um pouquinho de, assim, de criatividade para os nomes. E essa questão do poder dela eu achei bem clichê também, meio mutante se descobrindo. Então parece muito uma mistura de Jogos Vorazes com Divergente, com Witcher. É um livro que eu não recomendaria e nem leria de novo. Não fiquei com vontade de ler também o resto, a continuação da trilogia, porque eu achei a argumentação muito fraca, eu achei as referências fracas, o exploratório de personagens, os personagens não tem profundidade nenhuma, só as coisas jogadas ali e tu que se vira. Inventa aí o que aconteceu. Então, é um livro que eu diria que se fosse filme seria aqueles bem sessão da tarde, ruim, sabe? Seria um desse, porque não me convenceu, não leria de novo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha crítica negativa. Nem todo leitor vive só de críticas positivas, né? Principalmente leitor que lê tudo que é tipo de coisa. A gente lê até o final justamente para poder criticar depois. Eu sou revisora textual, trabalho como professora de língua portuguesa também. Editoras me notem, queimadinhas de índio para todo mundo. Boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!